Estamos de volta com o segundo bloco do Ação Nacional. Nós estamos discutindo hoje o tema crianças, conflito entre pais e também os avós. Eu estou batendo aqui um papo com a educadora e psicopedagoga Marisa Martinez. Bom, Marisa, eu deixei uma pergunta no ar na questão de frustrar a criança, né? Muitas vezes, diante da concepção, da ideia da criança, os pais acabam frustrando as crianças e porque ela chega na casa dos avós, ela tem toda a liberdade, mas em casa eu tenho limites. E aí a criança acaba se sentindo frustrada. Agora, como os pais devem se comportar aí com os filhos quando eles voltam mais rebeldes aí da casa dos avós? Porque isso gera problema. Então, a gente precisa primeiro entender o que é essa frustração. Falar não para a criança não é frustração. Falar não é eu disciplinar, é eu educar. Quando na casa dos avós a coisa extrapola e esses avós, eles vão contra as regras que os pais estabelecem, o conflito se dá porque a criança, ela não quer o não, claro. A criança quer fazer o que ela quer, o que ela gosta. Por exemplo, vamos pensar numa avó que os pais, como regra, não dão doces para essas crianças. Não querem ainda que essas crianças sejam acostumadas com doce. Porque não tem o controle Não tem o controle ainda e não é para comer doce mesmo. Vão na casa dos avós. Esses avós sabem que esses pais não querem que essas crianças comam doce. E os avós fazem exatamente o contrário. Eles acabam dando todos os doces que essas crianças querem. Chocolate, bala, chiclete, indo contra a regra do pai. Gera problema com a criança? Sim. Claro que gera problema com essa criança. Por quê? Ela sabe que se na casa da avó ela pode, então, de repente, ela vai realmente começar até a mentir para o pai e a mãe, dizendo que não comeu. Porque ela quer continuar comendo o chocolate, o doce na casa dos avós. O que precisa é os pais terem segurança suficiente de sentar com esses avós e falarem, olha, longe da criança, claro, não é assim que a gente gostaria que fosse. Então, nós vamos pedir para vocês não fazerem isso e liberar um dia de guloseimas para essa casa dessa avó. E chegar em casa com essa criança e estabelecer. Você tem um dia, então, de guloseimas na casa da vovó e do vovô, mas aqui não pode. E a criança vai se adequar, Júnior. A criança sabe, por exemplo, que se na casa da vovó ela pode comer sentada no sofá, na escolinha ela tem que sentar na cadeira com os amiguinhos. Em casa ela tem que sentar à mesa com os pais. São regras que vão ficando bem definidas quando os pais tomam essa postura segura, firme, de estabelecer essas regras. Então, quando esses avós ultrapassam a barreira, é hora de parar. Volta, conversa e, em último caso, se a coisa não for atendida, a visita da criança com esses avós tem que ser vigiada pelos próprios pais. Porque pode chegar até o limite da criança falar assim, não, como eu já vi casos parecidos, é tipo assim, eu não quero ficar aqui na casa sua, eu quero ficar na casa da vovó, do vovô. E quer começar a trocar o lar. Eu já ouvi muito disso de criança. Eu já ouvi muito, exato, na minha avó é mais legal. Então, eu peço para a criança, me conta como que a sua vovó é mais legal. Então, a vovó não se importa com a tarefa da escola, a vovó não se importa com aquilo que ele come, que a vovó quer fazer aquilo que ele gosta. A vovó, se ele vai querer ver uma televisão fora de horário, a vovó deixa. Então, a vovó é legal porque ela deixa essa criança fazer tudo exatamente o que ela quer fazer. Então, a gente tem que conversar com essa criança o que é ser legal. Ser legal não é deixar fazer tudo que uma criança quer. Isso é muito danoso para a formação da criança. Então, quando chega a esse extremo, é hora de rever os conceitos familiares, rever os valores familiares com os avós e colocar a coisa no eixo. Bom, a gente vai chamar um VT, gente, falando um pouquinho aqui, ninguém aqui também está querendo incriminar os avós, né? Nós estamos aqui simplesmente colocando pontos desse conflito que acaba acontecendo, né, num convívio familiar.
que envolve avós, os pais e a criança em si. A gente vai acompanhar um VT aqui da história de uma avó que diz aí que ama muito os seus netos. Vamos ver? Te amo, vó! Amor aqui nessa casa tem de sobra. Com 63 anos de idade, Dona Cleide tem 14 netos. E o coração dela transborda de afeto por eles. E ela deixa bem claro que é apaixonada por esses pequenos. Meus netos é minha alegria, é minha felicidade, é tudo que eu tenho a eles. E tudo que eu posso, eu dedico a eles, porque eles são muito importantes para mim. É os netos que qualquer vó, não é me agradecer não, mas qualquer vó gostaria de ter, porque eles são muito especial para mim, todos. Então, para mim, é tudo na vida, é meus netos. Quem machucar meus netos, machucou eu primeiro, porque para mim eles é tudo. Eles é na hora da minha tristeza, na hora da minha alegria, na hora das minhas dores, eles estão sempre comigo, estão sempre me dando força, sempre me dando apoio. E eles são muito delicadamente. Então, olha, eu só tenho que agradecer muito a Deus ser vó, que é muito bom demais. Sempre pronta para aconselhar, dar colo, os avós são cheios de sabedoria. Mas eu ensino, não pôr a mão no que era dos outros, não pegar nada, trazer nada dos outros na minha casa, nem na casa deles. Saber respeitar os mais velhos, saber respeitar as pessoas na rua. E agir certo, na hora certa, para mim, o que eu puder fazer pelos meus netos, para eles no bom caminho, eu faço. Olha que bonito o exemplo dessa vovó, né? Lógico, é o amor pelos netos, né? A gente vê o carinho, o amor, tudo, né? Ela falou uma coisa fundamental, ela ensina. Ela ensina, ela colabora com a educação dos pais, ela agrega valores que os pais estão agregando. Ela ensina a não tirar nada de ninguém, ela ensina a respeitar, ela ensina. Essa é a avó no sentido pleno da palavra. É a avó que não mede forças com a educação paterna nem materna. Ela vai agregar valores, ela vai confirmar aquilo que os pais estão fazendo e não desconstruir. Ela vai ajudar a construir esses valores e não destruir. Eu tenho um caso que eu posso ilustrar, muito delicado, e essa avó, ela até hoje, ela dorme com o neto. Ela tirou o marido da cama. Nossa. O marido dorme em outro local e ela coloca esse neto desde pequenininho para dormir com ela, e hoje ele já é um adolescente. A mãe dessa criança, mesmo sendo encaminhada para terapia, a mãe se recusou, porque para ela é cômodo. Então, essa avó, ela desconstruiu tudo o que foi feito com essa criança. Hoje, esse garoto, ele não tem sociabilização nenhuma na escola, ele vive isolado, ele não respeita os professores, tudo tem que ser exatamente do jeito que ele quer. Exatamente por quê? Porque essa avó faz tudo exatamente o que o menino quer. Ele não tem uma alimentação saudável, porque a avó acha que, tadinho, deixa ele comer o que ele quer, então ele só come o que ele quer. Então, ao contrário do exemplo que nos foi mostrado com a dona Lourdes, essa dona Lourdes, ela está construindo e não desconstruindo. Esse exemplo que eu te dei agora, essa avó desconstruiu todos os valores que os pais tinham colocado e ninguém consegue voltar atrás. Foi encaminhada a avó para terapia, a avó se recusa. A mãe foi encaminhada para terapia, a mãe se recusa. E esse esquema doentio continua com esse menino. Nossa, é um caso realmente bem grave, né? Porque o dia que faltar a avó? Imagine esse garoto como vai ser. Em quem ele vai se apoiar? Ele não respeita a mãe, ele não obedece à mãe. Ela não ele é referência. Não é referência nem a mãe e nem o pai são referências. A avó é. Então, o dia que essa avó faltar, essa referência vai desaparecer. E quanto esse garoto não vai sofrer? O quanto ele pode sofrer mais para frente com isso? Ele já está sofrendo agora.
Ele não vai bem na escola, ele, como eu disse, não tem amigos, isolado, ele brinca sozinho, de carrinho ainda, é um adolescente, porque ele é tratado como uma criança. Então, isso é um caso patológico. Percebe? E a gente, às vezes, sem querer, muitas vezes, a gente pode colocar a nossa frustração daquilo que eu estou vivendo, que nesse caso que o senhor está dizendo, né? Ela perdeu o marido e substituiu. Não, ela não perdeu o marido. Não? Não. Ah, não perdeu o marido? Não, ela só colocou o marido num outro quarto para o neto ficar com ela no quarto e na cama. Ela dorme até hoje com esse neto e o marido dorme no quarto ao lado. Nossa, que situação realmente bem complicada. Muito complicada. E a gente fica nisso, né? E quando a gente tem que... os pais têm que contornar essa situação, né? Como é que... Primeiro, bom, a senhora citou aqui um exemplo interessante. Os pais têm que aceitar também, né? Enxergar a dificuldade que está acontecendo, identificar o problema, né? E chamar todo mundo para uma conversa, como a gente está dizendo isso desde o primeiro bloco do programa. Mas e se deixar também ser moldados, né? Porque às vezes também está vindo com os pais o problema. Exatamente. Porque assim, na sociedade de hoje, pai e mãe trabalham fora. Então se delega para a avó e o avô cuidar dessa criança. Só que os pais têm que ter em mente que os educadores são eles e não os avós. Então se transfere muito da responsabilidade do pai e a mãe para a vovó e para o vovô. Com toda essa dinâmica familiar, como a gente já conversou, a avó que conhece tão bem o filho ou a filha, ou o vovô também que conhece tão bem a filha e o filho, passam a tomar conta dessa criança, passam realmente a tomar conta dessa criança, como se a criança fosse deles, e fazendo aquilo que não é para ser feito com essa criança. Existem pais que se acomodam, como nesse exemplo que eu te dei, se acomodaram. Para não ter problema na família, deixa assim como está, depois lá na frente a gente vê o que vai acontecer. Então, muitos se acomodam. E o papel do pai e da mãe, sendo educadores, é ter essa consciência, falar, não, até aqui vocês podem, daqui para frente vocês não podem, que é a questão inicial do limite imposto nas regras familiares. Bom, eu vou querer aprofundar esse assunto, agora que a senhora falou, limites e regras, né, no ambiente familiar, mas a senhora vai responder isso no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Tá bom.